Olá, amados seminaristas, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, iniciando hoje a última matéria da apostila de número 1, e a matéria é Evangelhos Sinóticos. Nós vamos fazer algumas considerações a respeito do que se trata Evangelhos Sinóticos, amém? E em seguida já entramos no conteúdo da matéria. Bem, o que são evangelhos sinóticos? Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e o evangelho de Lucas de João. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são os evangelhos que são escritos sob uma mesma ótica humana. O que é sinótico? Sinótico é sob uma mesma visão, sob uma mesma ótica. E esses 3 evangelhos sinóticos, são 3 os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Diferentemente do evangelho de João, que ele tem uma ótica diferente, a qual nós vamos tratar. Bem, os evangelhos sinóticos, eles trazem uma característica comum entre os 3, que é a visão do evangelista, ao transmitir a trajetória de Jesus, essa visão, ela plenamente humana. Então nós vamos ter, por exemplo, no evangelho de Mateus, Mateus, por ser um judeuzão raiz, e por toda a nação de Judá esperar o restabelecimento do reino judaico na terra, ele trata Jesus sob a ótica humana como rei de Israel, um rei humano. Tá? Essa característica de Mateus. O Evangelho de Marcos vai tratar de Jesus, da condição de Jesus, sob uma outra ótica, né? Trazendo Jesus como na condição de servo humano. Né? Ele trata bastante, com bastante ênfase, o aspecto de Jesus como servo da humanidade, aquele que veio servir a humanidade, e esse servo também sob um aspecto humano. Já o Evangelho de Lucas, ele vai tratar da trajetória de Jesus, enfatizando a condição de Jesus de filho do homem. Então essas 3 características, todas elas tratando a trajetória, a vida de Jesus do ponto de vista humano. Os 3 evangelistas, eles têm essa noção, né, do ministério humano de Jesus, como rei dos humanos, como servo dos humanos, como filho do homem, cada um na sua sequência. Tá? Ao contrário do evangelho de João, que enfatiza em toda a trajetória do evangelho, tudo que está descrito vai estar enfatizando em todo o tempo a divindade de Jesus. Então nós vamos tratar dos evangelhos sinóticos, dessa matéria, ressaltando esses aspectos de Jesus. Então, adentramos, então, tem algumas considerações, das quais eu vou ler alguma coisa aqui na introdução. Nessa disciplina iremos estudar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, bem como tudo que há relacionado direta e indiretamente a essa matéria. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia pelo fato de eles revelarem a Jesus e o plano de salvação para o homem. Por isso é importante o seu estudo para a devida compreensão da pessoa e da obra de Jesus, que resultou em nossa salvação. O mundo do Novo Testamento foi formado durante o período em que houve um silêncio profético após Malaquias, que durou 400 anos,
Esse período proporcionou um contexto histórico, religioso e cultural que preparou e influenciou o surgimento do cristianismo como a escrita dos evangelhos. Veremos como a cultura grega, com o seu idioma, o grego koiné, influenciaram diretamente o judaísmo e, consequentemente, os cristãos, de maneira que esse idioma foi usado para escrever não somente os evangelhos, como também todo o Novo Testamento. Bem, segundo parágrafo. E no penúltimo parágrafo, vamos, antes do penúltimo parágrafo, uma leitura atenciosa dos evangelhos vai revelar que mesmo entre os evangelhos sinóticos há algumas diferenças que no mundo acadêmico teológico foi chamado de problema sinótico, que faz uma abordagem dos sinóticos utilizando alguns métodos de estudo, como a crítica da forma, das fontes e da redação. A questão do Jesus histórico será abordada por ser importante para a teologia, já que muitos teólogos liberais, influenciados pela escola alemã, questionaram seriamente o Jesus histórico apresentado pelos evangelistas. Sabemos que a nossa fé não está fundamentada em mitos, mas na existência real de Jesus, e este é o pressuposto básico para o cristianismo ortodoxo. Por fim, abordaremos os evangelhos a partir da sua autoria e todos os aspectos importantes que implicam no entendimento amplo de cada um deles. O Evangelho de João será analisado no anexo no final do estudo, por ele não ser um dos sinóticos. Okay? Vamos lá na sequência. Essas páginas aqui sem enumeração, mas nós vamos abordar aqui o início, o período que eu particularmente não gosto dessa definição. Eu não gosto do período que chamam, né, de período interbíblico. Eu prefiro sempre adotar a denominação de período intertestamentário. O que é esse período interbíblico ou, segundo a minha ótica, intertestamentário? O período de cerca de 400 anos entre os profetas Malaquias até a vinda de Cristo é conhecido como período intertestamentário, que eu adoto, o período interbíblico. E a minha ressalva interbíblico é porque é como se a Bíblia fosse dividida em duas, né? O período anterior e o período posterior. E na minha ótica a Bíblia é uma só. Esse foi um período de silêncio profético que ficou conhecido como o período negro da história de Israel, pelo fato de não ter surgido qualquer profeta ou escritor inspirado no transcorrer desse período, e por Israel viver todo esse tempo sob a dominação de outros povos. O povo israelita viu o lamento do Salmo 74, versículo 9, se cumprir nesse período, e já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem sabe até quando. As fontes históricas para o período são os livros de Macabeus, os livros de Flávio Joséfo e as referências de alguns historiadores gregos e latinos como Políbio, Tácito, Livio e Ápio. O livro do profeta Daniel fornece uma visão prévia desses anos. Ele esboçou os principais acontecimentos históricos, políticos dessa época, através da visão dos 4 animais, no capítulo 7 de Daniel, onde cada nação dominante, a partir da Babilônia, seguida sucessivamente pela Médio-Persa, Grécia e Roma, é representado por 4 animais. No capítulo 8, uma nova visão sobre um carneiro e um bode trouxe mais detalhes sobre esse período. Contexto histórico-político da época.
A história do povo de Israel, nesse período, se divide em 6 ciclos. O ciclo persa, o ciclo grego, o ciclo egípcio, o ciclo sírio, o ciclo macabeu e o ciclo romano. O período persa, que foi de 536 a.C. a 333 a.C. O rei da Pérsia, Ciro, uniu as nações da Média e Lídia, formando um grande exército que derrubou o Império da Babilônia em 538 a.C. e confirmou muito dos judeus em suas posições políticas. A política persa permitia que o povo conquistado e deslocado de sua terra voltasse para a sua terra natal. O Antigo Testamento encerra-se com o período persa no poder. O domínio persa sobre a Palestina se iniciou com o decreto de Ciro, em 536, autorizando a volta do remanescente judeu para reconstruir o templo. Essa autorização de Ciro para a volta da primeira leva de judeus para a reconstrução do templo, ela foi um ponto culminante do período de domínio persa sob não só a terra dos judeus, mas sob toda a terra então conhecida. Período grego, que vai de 331 a.C. a 323 a.C. O protagonizador desse período foi Alexandre Magno, filho de Filipe II da Macedônia. Quando se preparava para uma grande guerra com a Pérsia, Filipe foi assassinado e seu filho Alexandre sucedeu com apenas 20 anos de idade no ano 335 a.C. Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, transformou politicamente a face do mundo. Ele é o chifre notável da visão do bode de Daniel, em Daniel 8, do 1 ao 7. Foi discípulo do filósofo Aristóteles e se inspirou com a leitura da Ilíada de Homero. Alexandre deu início à sua campanha militar, conquistando a Síria, Palestina e o Egito. Ele invadiu a Pérsia, que era 50 vezes maior que a Grécia, e derrotou o seu exército em 4 de outubro de 331. Alexandre se estabeleceu na Babilônia, onde organizou seu império em satrapias que foram transformadas em colônias gregas. Através desse tipo de colonização, a inter-relação com os nativos, a cultura e a língua grega começaram a espalhar-se através do império. Em sua campanha na Síria, ele marchou contra Jerusalém. O historiador judeu Flávio Joséfo informa que, como o sumo sacerdote Jadua, em suas vestes sacerdotais e encabeçando uma procissão de sacerdotes vestidos de branco, apresentou-se para invocar a clemência do grande conquistador. Alexandre reconheceu em Jadua o cumprimento de um sonho e poupou Jerusalém. Informado a respeito das profecias de Daniel a seu respeito, tratou os judeus com benevolência, concedendo-lhes plenos direitos de cidadania com os gregos na cidade que ele inaugurara, Alexandria. Alexandre, de grande capacidade de liderança, é lembrado por sua qualidade de estadista e foi o responsável pela fusão do Oriente com o Ocidente. Ele estabeleceu um centro de comércio, cultura e idioma grego que quebrou as barreiras sociais e raciais e espalhou seus domínios por todo o Império. A contribuição de Alexandre para a civilização mundial foi de inestimável valor. Ele morreu com 33 anos por causa do álcool e da malária, quando se preparava para conquistar também o Ocidente. Vamos lá. Período egípcio. Esse foi o período mais longo da era intertestamentária. Com a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre os seus quatro generais, Ptolomeu, Lisímaco,
Cassandro e Seleuco. Esses generais são os 4 notáveis que substituíram o grande chifre, como profetizado em Daniel 8, do 21 ao 22. A Palestina, juntamente com o Egito, ficou sob o comando de Ptolomeu Sóter, que foi o primeiro da dinastia ptolemaica. Isto é, a linhagem dos reis gregos sobre o Egito. A cidade de Alexandria, planejada por Alexandre, tornou-se capital e o centro da cultura grega. A princípio, os judeus foram tratados com muito rigor, mas depois receberam um tratamento melhor. O sucessor de Sóter, Ptolomeu Filadelfo, continuou numa atitude favorável para com os judeus. Seu reinado foi marcado por dois fatos importantes. Primeiro, a fundação da renomada Biblioteca de Alexandria se tornou a maior do mundo antigo. E segundo a tradução das escrituras hebraicas para a versão grega, já a famosa tradução da Septuaginta. A versão grega das escrituras hebraicas foi uma encomenda de Filadelfo ao sumo sacerdote Eleazar para colocar na Biblioteca de Alexandria. A colônia judaica no Egito e no norte da África era tão grande que essa tradução se tornou imprescindível. Nesse período, a Palestina sofreu um processo de helenização, a cultura helênica gradual e pacífica. A Palestina permaneceu como província egípcia até o final do reinado do 4º Ptolomeu, o Filópater, que ganhou a antipatia dos judeus pela sua ousadia de pretender entrar no Santo dos Santos e de persegui-los. Após a morte de Filópater, Antíoco, o grande rei da Síria, invadiu o Egito e anexou a Palestina e outros territórios da Síria, que passou a ser governada pelos Seleucidas em 2004 a.C. Cleópatra, que morreu no ano 30 a.C., foi a última representante dessa dinastia. Período sírio, de 204 a.C. a 165 a.C. Numa incursão ao Oriente para financiar a guerra, Antíoco o Grande foi assassinado enquanto saqueava um templo de Júpiter. Seu sucessor, Seleuco Filópater, seu filho, foi envenenado e abriu caminho para a sucessão de seu irmão, Antíoco Epifânio, em 175 a 164 a.C. Epifânio, nome que deu a si mesmo, significa Deus manifesto. Ele foi o maior representante da dinastia Seleucida e o pior inimigo dos judeus. Com sua ascensão ao poder, um reinado de terror caiu sobre a Palestina. Ele começou fazendo interferências no templo e no sacerdócio, num prenúncio do que faria mais tarde. Uma verdadeira perseguição e terror de proporções sem precedentes se abateram sobre a nação judaica, que variou na sua forma como segue. Saqueou Jerusalém, derrubou seus muros, profanou o templo e roubou a mobília dos santos, ofereceu uma porca sobre o altar de sacrifício para o seu Deus, Zeus, e mandou erguer uma estátua a Júpiter Olimpo. Massacrou milhares de judeus, submeteu a população a crueldades e vendeu mulheres e crianças como escravos. Nós paramos, então, não temos aqui essa matéria na página 329, tá bom? Nós continuamos na página 330, mas nós vamos encerrar, deixa eu só complementar aqui, na página 330, a religião judaica foi banida, proibiu a circuncisão sob pena de morte, os sacrifícios foram abolidos, mandou destruir as cópias da lei e desfiguraram outras como figuras idólatras. O primeiro livro dos Macabeus informa que muitos judeus se apostataram, se unindo aos perseguidores na sua luta contra o seu próprio povo. Um traidor foi elevado ao sumo sacerdócio e um governador estrangeiro passou a administrar a Palestina. O paganismo
e a helenização foram impostos à força sobre o povo, e uma pessoa ficou encarregada de profanar tanto o templo de Jerusalém como de Samaria e reedificá-los a Júpiter Olímpio e a Júpiter Chênio, respectivamente. O golpe final foi desferido no dia em que foi publicado um decreto ordenando que todos os judeus que oferecessem sacrifícios aos deuses gregos, a abominação da desolação referida em Daniel 9:27 ocorreram. Então nós encerramos na página 320 e prosseguimos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, façam as recapitulações e leiam a apostila para se prepararem, porque a prova vai ser rápida e nós vamos fazer 2 consecutivamente. Deus abençoe a todos.